Boa noite, Mag São Bernardo! Não, o Arthur falou que a galera tava treinada, Valtinho. Dá pra fazer mais barulho pra Jesus, não dá? Bora lá, nós vamos vir aqui, ó, todo mundo numa mesma coordenada, né, meu? Boa noite, Mag São Bernardo, e a galera vibra. Bora? A gente tá na última noite, a gente às vezes até dá uma cansadinha, mas aqueles que confiam e esperam no Senhor renovam as suas forças. Avante juntos, então? Boa noite, Mag São Bernardo! Aê! Melhorou, né, Valtinho? Quero ver daqui 3 meses, quando o Arthur me chamar pra voltar aqui, se vai estar melhor, hein? Bora? Ixi, agora não tem vibração nenhuma. Acabou. Pessoal, muito obrigado. É um prazer a gente estar aqui do interior do Paraná, para essa cidade linda aqui, para o interior de São Paulo. Estamos hospedados numa família tão preciosa, agradecendo aqui o Valtinho, a pastora Kátia, a Arthur e a Paulinha, recebendo a gente com toda a liderança do MAG. Um beijão para a Lê, para a Amanda, também que compõe a família desses pastores tão preciosos aqui. Tá caprichando, Will? Olha lá, hein, mano. Quem está com vontade ainda de receber mais algo do Pai essa noite? Uau! Então não é só no Paraná, aqui em São Paulo o pessoal gosta de pregação da palavra, é isso? Amém! Eu espero no Pai poder cooperar em algo, que a graça me ajude nesse tempo, e eu espero poder entregar algo do Pai para vocês, em nome de Jesus. Eu só vou ficar aqui mais uns 20 dias na casa do capitão, então passa muito rápido. Eu quero muito poder entregar algo especial do Pai, que a graça me ajude, nos ajude a compreender aquilo que o Pai tem para nós. Amém? 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 Amém. Vamos juntos nessa, queridos. Eu queria lembrar o tema, né? A gente vai fazer o último bloco agora com o tema Marcar a Geração. Então, o Nando veio, né, na parte da manhã, depois o Tiago na parte da noite, falando sobre conhecer a Deus. Depois a outra galera veio ontem, né? Terminamos com o Léo aqui falando sobre o despertar dos dons, né? E hoje finalizando com marcar a geração. Quem aqui acredita que é importante e que nós temos um lugar para nós marcarmos a geração? Quem acredita, levanta a mão. Depende, você pode falar, cara, eu não estou marcando ainda, do jeito que eu acho que eu posso marcar, mas eu acredito nisso. Quem acredita, levanta a mão. De 0 a 100 anos, levanta a mão, quem acredita? Amém. O Senhor tem levantado uma geração para trazer uma marca nesses dias. E para isso, eu quero lembrar vocês da forma que vocês foram criados. Vocês não, somente vocês não, eu também. E se for transmitido, quem nos assiste também. Antes de tudo, eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e de uma forma muito profética, você vai falar algo assim, algo muito espiritual para ela. Você vai dizer assim, que bom que você veio. Não, mas animado, meu. Você tá falando que bom que a pessoa veio, que bom que você veio. Vai lá, 1, 2 e vai, fala lá. Calma aí, volta para mim. Agora continua, porque se você não viesse, eu seria a pessoa mais bonita aqui. Valoriza o irmão do lado, né, meu? Valoriza o irmão do lado, vai pela fé. Bora lá, brincadeiras à parte, agora vamos orar aqui para que o Pai nos conduza nesse tempo, amém? Pai, que a Tua palavra nos conduza. Que não seja só mais uma plenária, tem tanta plenária boa, tanta coisa boa, tantos santos pisaram nesse palco, nesse púlpito. Mas, Pai, que seja algo que transborde em nossos corações, uma realidade que nós precisamos aprender. Talvez dezenas, centenas de pessoas aqui nesse espaço hoje precisam ter ativado de novo nos seus corações, nos seus pensamentos, na sua mente, a convicção de que todos fomos levantados para marcar essa geração, de alguma forma. Pai, nos ajuda nesse entendimento. E que o poder do alto seja o único expresso nesse lugar. Que haja um peso de glória tão grande nesse ambiente, que nós não tenhamos nem espaço para nos movimentar aqui. Que o peso de glória, o poder de Deus, seja manifesto em nosso meio, como ele tem sido ao longo de toda essa conferência, Pai. Vem com poder, transformando os nossos corações. O apóstolo São Paulo diz aos cristãos romanos, o Evangelho, esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém! Obrigado, pessoal. Vamos voltar para a mensagem. Bora lá, se liga só. Podem projetar, por gentileza, o primeiro slide, por favor?
Eu falei para vocês que o Pai nos criou, e o Pai nos criou para um projeto extraordinário. Quem aqui acredita que nós somos filhos de um Pai extraordinário? Levanta a mão. Se o nosso Pai é extraordinário, eu acredito que Ele não teria o pensamento de nos criar para um projeto comum, não é, minha xará? Mas para um projeto extraordinário. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é extraordinário. E na Gênesis o texto diz que Ele nos criou conforme a imagem, segundo a semelhança dEle. Amém? Essa é uma realidade espiritual e está registrada nas Escrituras, como Moisés registra no livro da Gênesis, na criação. Então nós temos que entender, no início de tudo, que nós fomos criados de uma forma extraordinária. E que o nosso Pai, conforme Ele diz, através do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, de que antes de que nós nos formássemos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia e Ele já nos formou para que nós fôssemos, o quê? Profetas das nações, amém? Para um projeto extraordinário. Então você e eu e todos aqueles que nós acessamos precisam ter a convicção de que todos nós fomos levantados para marcar a nossa geração. Eu quero que você abra comigo Salmos 139. 139. A metade da Bíblia é o Salmo 118, um pouquinho mais da metade da Bíblia. Salmo 139. Abre comigo, por gentileza. É um salmo de Davi. Davi foi um homem que entendeu que ele realmente foi criado para ser extraordinário. E ele conhecia o pai dele, e ele sabia que o pai dele era um pai extraordinário. Como filho daquele pai, ele não poderia ser diferente. Então ele louva o pai pela forma que ele, Davi, foi criado. Ele diz assim: tu, eu leio o NVI, tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. O Pai cria a humanidade, as coisas todas, seres viventes, até o quinto dia. No sexto, a principal criação dele, no sétimo ele descansa. E depois começa o governo do homem na terra. Mas aqui Davi entende que toda a criação de Deus, ela é extraordinária. Quando Deus cria as coisas, Ele olha para as coisas e Ele entende que aquilo que Ele criou era bom. Então Deus fez e viu que era bom. Mas no sexto dia Ele cria o homem e ali sim Ele cria alguém que ele podia se relacionar e pessoas que podiam se relacionar entre si. Entre si. Então, pessoal, fica muito claro, ou deveria ficar muito claro para a gente, que nós somos atraídos pelo extraordinário. Ninguém aqui é atraído por algo que seja comum, mas algo que seja extraordinário. Próximo slide, por gentileza. Peraí, deixa eu só não me perder aqui. Qual slide que a gente estava? Volta no que eu estava. Desculpa, eu acho que eu estou no 2 agora ainda, né? Segundo slide, por gentileza. Mais um? Isso. Olha só, nós somos atraídos pelo extraordinário. Presta atenção em mim, por gentileza. Nós somos atraídos pelo extraordinário. E não é à toa que um dado revela que pelo menos 7 entre 10 dos maiores filmes de bilheteria do cinema mundial tratam de histórias extraordinárias. Aí eu printei a Wikipédia, tá ao alcance de todo mundo para vocês confirmarem. Então o ranking é assim, ó. Primeiro, Avatar. É uma história extraordinária. Ou você anda na rua e você vê um avatar. Né? Tem gente que nem eu que é grande, pode parecer um avatar, mas não é. Né? O segundo, Vingadores Ultimato. Você costuma ver o Lanterna Verde, os caras lá, a Mulher Marvel, a galera aí, ó. O Hulk. Ah, tô aqui em São Bernardo, aqui o Hulk tá comigo. Não, só se o time dele vier jogar aqui. Né? Outro, o terceiro, Avatar, o Caminho da Água. Quarto, olha que interessante, quarto, Titanic. Pô, André, mas Titanic era gente comum, mas a história não. A história era extraordinária. Em 1912, o maior navio construído na época na Irlanda vai navegar e na primeira viagem eles acabam, a primeira e última, e única. Uma história extraordinária. Star Wars, O Despertar da Força. Quem curte Star Wars, levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Aí a galera do Star Wars aí.
Sexto, Vingadores, Guerra Infinita. E sétimo, Homem-Aranha. O oitavo eu não conheço, confesso para você, se alguém conhece, chama-se Na-Z. Eu não sei se é assim que fala, é um desenho chinês. Mas também tem 2 bilhões de chineses, fica mais fácil eles conseguirem encher as salas deles. Mas vocês perceberam que o extraordinário capta as pessoas? Talvez nem todo mundo vai querer ir no cinema para assistir o filme do menino que criou o vento. Embora foi um filme famoso, ou o menino X, Y. Mas histórias que não se destacam tanto, em geral, elas não despertam tanto a nossa curiosidade para conhecer aquilo mais a fundo, ou elas não nos atraem tanto. Então, nós fomos também criados para viver o extraordinário. Em Eclesiastes, o autor diz que no homem foi colocado o desejo da eternidade. Olha só como a gente gosta daquilo que é extraordinário. Então vamos para o quarto slide. Já passou o da galera aqui. Vamos para o quarto slide. Nós tínhamos lido aqui o Salmo 139. Eu dei uma antecipada nele. Então vamos para o quinto slide. Se nós somos extraordinários, nós não somos ordinários. E ordinário é um tema que muitas vezes foi tratado como pejorativo e, na verdade, o emprego dele muitas vezes é pejorativo. Quando você chama alguém de ordinário, você realmente está falando que aquela pessoa não tem um valor extraordinário. Mas, na realidade, ordinário nada é mais do que simplesmente uma vida comum. Se nós somos extraordinários, nós não somos ordinários, nós não fomos criados para levar uma vida na média. Ordinário é algo comum, médio, algo com desempenho ou valor normal, padrão, nada acima da normalidade. Algo extraordinário é algo nobre, com desempenho ou valor elevado, acima da normalidade. Eu parto agora para a parte final da administração. Você está vendo que eu sou rápido, então preste atenção, porque eu já estou acabando. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, eu vou ler da versão NVI. Chegou o momento onde Moisés falou, galera, cola aí. E a galera foi tudo e falou, vocês viram um monte de rolê, vocês entenderam o que acontece, vocês estão entendendo que daqui a pouco a gente vai para Canaã. Ele estava trazendo a galera para o rolê, falou, reunião geral, bora, trouxe todo mundo para a chamada de vídeo, e ele disse assim, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, seu Deus, e cumprides de tudo aquilo que for mandado, serás abençoado aqui, aqui, acolá. Se não fizer, maldição aqui, 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 colar. Mas, no capítulo 28, versículo 13, algo me chama a atenção. Preste atenção, você pode me dar atenção um minutinho? Olha só o que o texto diz. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por... Tem só uma pessoa lendo a Bíblia? Aê, duas, pronto, já melhorou. Sempre por cima. E quando por baixo? Nunca. Talvez, Arthur, se eu não tivesse aberto a Bíblia e mostrado que esse texto existe, as pessoas iam falar que era um texto, era uma heresia. Como assim? A gente vai estar sempre por cima? A gente nunca vai estar por baixo? André, você não viu minha conta no banco? Tá negativa, mano. Como assim? É que o grande problema é que a teologia coach da prosperidade, ela entrou nas nossas igrejas também. E nós começamos a entender errado alguns versículos. E alguns versículos a gente pontuou como versículos perigosos. Só que isso não pode ser uma realidade na nossa vida. Toda a Escritura, segundo a própria Escritura, ela é útil para nós. Nós precisamos conhecer todo o conhecimento de Deus, diz as Escrituras. Todo o conhecimento de Deus é bom e útil para nós. Então esse versículo é importante. Observem só. O que esse versículo quer dizer? Pode rolar, por gentileza, o próximo slide. Na verdade, ele não quer dizer que nós teremos ausência de problemas. E você já deve ter percebido isso. Não é? Porque no mundo nós teremos, mas nós podemos ter, porque quem venceu o mundo? E ele garante que estará com quem? Até quando? Quando que ele mentiu? Dá para confiar? Podemos entender então que nós podemos ter bom ânimo, ainda que a situação não esteja favorável. Então não quer dizer que nós não vamos enfrentar problemas, não quer dizer que nós não vamos passar dificuldades, não quer dizer que nós não vamos passar por problemas, e não quer dizer também
que a gente vai ter que ser servido pelo outro. Ah, afinal, eu sou cabeça, então o cauda me serve, eu vou pisar nos outros, porque eu sou a cabeça. Não. Essa não é a exegese desse texto. Isso quer dizer que a cabeça é um elemento, a cauda é outro. Imagine você, se eu fosse aqui, a lá T-Rex. Eu sou um T-Rex, eu vou me movimentar. Quem me comanda é a minha cabeça. Quem me segue é a cauda segue a... É exatamente isso que Moisés estava falando para o povo dele. A partir de agora, vocês vão entrar numa nova terra, e essa terra está lotada de gente que não conhece Deus. E vocês vão ser a cabeça, vocês vão apontar a direção, vocês vão marcar aquela direção, apontando uma direção, e aquelas pessoas que não são cabeça, elas são cauda, e elas vão seguir aquele que é a cabeça. Por isso que Jesus nos chama de luz do mundo. Vós sois a luz, vós sois o sal dá sabor, a luz aponta o caminho. Então toda vez que fala-se de luz ou de trevas, fala-se de direção. A luz dissipa as trevas e aponta uma direção para que você possa caminhar. Ou seja, o texto está dizendo que a partir do momento em que nós entendemos que nós somos cabeça e não cauda, nós não somos cauda porque não somos melhor do que alguém, mas porque nós somos cabeça, porque nós fomos comissionados por alguém, e alguém nos habita em nós, que é uma pessoa do Espírito Santo, e nos dá a oportunidade de apontarmos um destino para aqueles que ainda não são cabeça e são cauda. Ficou confuso ou ficou claro? Claro. Próxima tela. Em 2018, morre o reverendo batista Billy Graham. Um homem que, no auge do seu ministério, os Estados Unidos contava com mais de 260 milhões de habitantes. E a biografia diz que os presidentes dos Estados Unidos não tomavam uma decisão sem consultar o reverendo Billy Graham antes. Mas a rainha Elizabeth, lá na Grã-Bretanha, catava o telefoninho vermelho dela, falava, liga para o Billy. Billy, preciso de você aqui, porque eu tenho que tomar uma decisão. Por quê? Porque o reverendo Billy Graham era bom? Não, porque o reverendo Billy Graham entendeu que ele fazia parte desse comissionamento de pessoas que são cabeça e não são cauda. Em 2018, assume o governo da Espanha. Eu não me lembro o nome dele, depois vocês pesquisem, não sei se é Pedro Sanches, depois vocês pesquisem. Em 2018, mesmo ano, assume o governo da Espanha um primeiro-ministro. Pode passar a próxima imagem, por gentileza? É esse aqui, ó, primeiro-ministro, tá? Ele foi assumir o governo, essa foto foi tirada no salão oficial, junto com o rei, e ele foi assumir o governo, e ele disse assim, no meu governo, na minha posse, eu não quero elementos cristãos. A Espanha é um país extremamente católico, né? Então eles colocavam lá um crucifixo, colocava lá uma imagem, lá, tal, elementos que para eles tem um significado. Ele falou, na minha posse não vai ter, porque o meu governo não vai ser regulado pela fé cristã. Ok? Então, é um exemplo. Agora, no mesmo ano, morre um que, cara, mudava a mentalidade de nações. E assume um que falou, mano, daqui para frente, eu vou matar no peito esse negócio aqui, eu vou governar. E eu não quero saber da fé cristã. Eu tinha um dado que eu tinha deixado separado aqui. Deixa eu ver se ele ficou no slide de cima. Deixa eu ver, peraí. Ah, não, está nesse mesmo. Volta um slide, por gentileza. Olha só. Nós somos, no Brasil, mais de 85% da população cristão. Entre católico e evangélico, né? Cristão. Mais de 85%. O que isso está refletindo na nossa sociedade? Quanto que isso está diminuindo a criminalidade? Quanto que isso está diminuindo o abuso infantil, a fome, a desigualdade social? Quanto que isso está diminuindo? Nós somos mais de 85% da população. Está diminuindo nada. Sabe por quê? Porque faz muito tempo, pessoal, que nós esquecemos que nós fomos chamados para ser cabeça. E nós nos colocamos no lugar de cauda. Faz muito tempo que nós nos esquecemos. Mas nem sempre foi assim. Não foi assim com Daniel. Não foi assim com aquele jovem lá de Judá. Daniel, ele morava em Israel, numa época que Israel era dividida por tribo. Vocês têm noção do que é uma tribo? Haviam tribos em Israel. Um desenvolvimento pequeno, um país pequeno, perdido, encravado lá no Oriente Médio. Uma nação vem e, uau, abocanha eles, leva eles lá para a Babilônia. O rei da Babilônia, o imperador, o chefão da gangue, Nabucodonosor,
Ele chega diante de Daniel, tá lá em Daniel, capítulo 1. Ele chega diante de Daniel e faz uma declaração, presta atenção. Tinha uma galera lá. E Babilônia era a primeira em medicina, primeira em ciência, primeira em filosofia, em matemática, em esportes, em atletismo, tudo. Eles eram o primeiro em tudo. Aí o imperador chega na frente de Daniel e fala: encontrei em Daniel alguém 10 vezes mais sábio do que quem? Do que todos os sábios do reino. Ele não comparou Daniel com os adolescentes. Ele comparou Daniel com os melhores do reino dele. Por quê? Porque Daniel era alguém que sabia se posicionar. Ele sabia que onde ele fosse colocado, ele seria a cabeça, ele não seria a cauda. E a gente lê aquele texto e fala: Daniel não se contaminou com os manjares e tal. E a gente, nossa, que lindo! Decisão lógica, inteligente, racional. Ele falou: não. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu não vou pelo caminho que os outros falam. Aquilo que nós compartilhávamos pela manhã, dá sim. Não tem aquele negócio de não dar nada, não. Dá sim, vai dar problema. Outro homem extraordinário, que levou uma vida extraordinária e marcou a geração. Josias foi levantado rei em Israel com 8 anos de idade. Ele fez um reinado ruim até os 26. Reinadinho tranquilinho, meia boca lá, até os 26 anos. Ele teve uma família toda zoada, ele é descendente de reis terríveis, Manassés, Acabe, maior função. E chegou na hora dele, ele está fazendo um governinho meia boca. Melhor que dos caras, que tinha sido muito ruim, mas meia boca. Sabe quando que o negócio mudou na vida dele? Quando os homens foram limpar, lá em as crônicas dos reis, os livros, né? E acharam uma profecia. No tempo do rei Jeroboão, mais de 250 anos atrás, um profeta disse: eis que Deus levantará em Israel um rei, e ele governará de forma sábia. O nome dele será? Josias. Tcharam. Josias era o nome dele. E quando ele olha para aquilo, ele fala: uau, Deus me levantou para marcar essa geração. E ele então começa um governo extraordinário, derruba todos os altares pagãos, começa uma reforma em Israel. E ele marca aquela geração, pessoal. Mas sabe por quê? Porque ele entendeu que Deus tinha separado ele para algo. Amém? Amém? Galera, eu acho que Deus errou comigo, eu fui um acaso. Não. Ninguém aqui é um acaso, pessoal. Talvez você está aqui cansado, querendo desistir. Talvez parece que as coisas não estão acontecendo. Mas o Pai diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. E aquele que permanecer e permanecer nele, esse dará frutos, e frutos que permaneçam, frutos que se multiplicam. Amém? Outro homem, Paulo. Paulo não foi um homem que se acostumou. Paulo mudou nações. Na história de nações. Em Éfeso, diante do templo de Diana, ele começou a pregar o evangelho. E os eruditos bíblicos falam que o povo que adorava Diana começou a rasgar os ensinos pagãos. Houve uma conversão inteira em Éfeso. Ele mudou a história de uma nação. Era uma das maiores e mais importantes cidades na época. Éfeso. Aquele homem mudou aquela história porque ele sabia que ele era cabeça e que ele não era cauda. E nós também usamos o nosso maior exemplo, Jesus. No momento de aflição do povo de Israel, onde eles esperavam que viria um Messias, que retornaria ao trono de Davi através da força, né, como os zelotes e alguns imaginavam. Não! O governo de Deus, ele já chegou, porque o reino de Deus é chegado entre vós, diz Jesus. O reino de Deus é chegado entre vós. Jesus veio para um rei, para um governo que não seria na força, não seria na espada, mas seria numa autoridade dada pelo Espírito. Agora eu parto para o final. Passa o próximo slide, por gentileza. Observe isso aqui. A pergunta que fica é: o que houve com nós, com a igreja, que tirou a nossa posição de influente, de marcadores de geração, e nos colocou no lugar de sermos influenciados, ou influenciáveis? O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Uma pesquisa de 2023 do IBGE diz que mais de 4 milhões de evangélicos deixaram as suas comunidades. Olha, a comunidade de desigrejado é maior do que a maioria das comunidades do Brasil de fé.
Poucas igrejas, denominações têm 4 milhões de membros, imagina? Talvez fora assembleia nenhuma. E desegrejado tem. Porque nós perdemos a noção de poder, pessoal. Há poder para marcar a geração na igreja. A igreja tem o poder do alto. Jesus diz, eis que eu vou, mas eu vos darei poder. Poder para libertar os cativos, poder para pregar, poder para fazer obras. Essas maravilhas, elas seguirão, os sinais, eles seguirão aqueles que creem, pessoal. Amém? E uma igreja linda e avivada como a de vocês sabe disso. Mas às vezes é importante nós nos reciclarmos e nós lembrarmos que há uma porção de poder disponível para nós, amém? Para isso o apóstolo Paulo, ele lembra aos Efésios, ele diz, Efésios, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto nós pedimos ou pensamos, através do poder dele que habita em nós. E o meu encerramento é, eu perguntei para vocês o porquê, o que aconteceu que a gente perdeu esse lugar de poder. Passa, por gentileza, mais um slide. Mais um slide. Calma aí. Não, passou muito. Deixa eu ver. Isso, pode ficar nesse aí. Obrigado. André, como que eu posso, então, voltar ao entendimento que eu sou cabeça e não cauda? Amém? Ficou claro que a instrução para o povo de Deus é que nós seremos cabeça? Pessoal, ficou claro? Não é teologia coach, não é falar que a gente vai ser melhor que os outros, mas é uma promessa das Escrituras. Amém? Ficou claro. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar algo aqui. Como que eu posso ser cabeça e não ser cauda? Primeiro, nós precisamos, próximo slide, nós precisamos receber a promessa por fé. Em Mateus, capítulo 11, versículo 11, Jesus fala um negócio bem legal. Ele diz assim, de todo aquele que é nascido de mulher, ninguém será tão grande quanto João Batista. Agora, observe, Daniel veio antes ou depois de João Batista? Daniel veio antes, Daniel foi grande, não foi? Moisés veio antes ou depois de João Batista? Veio antes. Josué, que a Flávia estava usando o livro de Josué aqui, né? Veio antes ou veio depois de João Batista? Todos aqueles caras foram extraordinários, não foi? Mas Jesus está dizendo o seguinte, de todos aqueles que nasceram de mulher, nenhum é tão grande quanto João Batista. Porém, o menor no reino de Deus será maior do que João Batista. Quem está no reino de Deus? O reino de Deus é chegado entre nós, pessoal. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus já chegou com Jesus. Jesus inaugurou o governo do reino do Pai dele. Jesus inaugurou o governo do reino de Deus. O reino de Deus já é chegado entre nós. E o reino de Deus está entre nós. Então, não por ambição egoísta, mas por promessa das Escrituras, eu posso levantar a minha mão e dizer, Pai, se você disse que eu posso ser mais relevante do que João Batista, porque é isso que está escrito em Mateus capítulo 11, eu recebo não por ambição, mas por promessa e fé nessa promessa, de que a minha vida pode ser uma vida que marque a minha geração de uma forma superior a tudo aquilo que aconteceu com a vida de João Batista, porque essa é uma promessa, de que todo aquele que nascer e for inserido dentro do reino que já é chegado entre nós, o menor será maior do que aquele que foi o maior até os dias de Jesus. Até aquele momento o maior era João Batista, mas a partir daquele momento há uma promessa de que todos que acessarem esse reino poderão ser maiores e mais impactantes na geração do que foi João Batista. Amém? E é não por ambição egoísta, mas por promessa que nós podemos realmente selar isso e acreditar que realmente aquele que prometeu, conforme diz o escritor aos Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, que diz que aquele que prometeu é para cumprir, aquele que vela pela sua palavra, porque passará céus e terra, mas a sua permanecerá para... Amém? Promessa. O Senhor promete que todos aqueles que acessaram o reino e que têm o reino dentro de si, afinal o Espírito Santo é uma pessoa
tão poderosa quanto Deus e quanto Jesus, porque onipotência, onipresença e onisciência cabem como atributos dele. Então ele é igual a Deus e é uma pessoa que habita dentro de nós e nos empodera para nós vivermos o extraordinário. André, eu posso viver esse extraordinário por minha força? Não, porque tem muita gente boa. O Ismael é da área corporativa. Ele desempenha bem, ele tem um bom resultado na área dele. Mas tem muita gente boa. Tem muita gente que estuda igual o Ismael. O apóstolo Paulo era muito bom. Ele diz que ninguém trabalhou tanto quanto ele. Trabalhou muito. Só que eu tenho certeza que também tinha muita gente boa na época de Paulo. E talvez você está sentado aí e fala, André, eu tenho tentado me aprimorar, tentado melhorar. E está certo, você precisa fazer isso. Mas tem muita gente também fazendo isso. Agora no Japão... Os asiáticos são sempre referência, né? Agora no Japão tem gente trabalhando. Enquanto a gente... não é verdade, pessoal? Então tem muita gente boa. Eu encerro agora. São 2 pontos que eu proponho para nós marcarmos a geração. O primeiro, Mateus 11:11. Não por ambição, mas por acreditar, por fé na promessa, eu acredito que agora que o reino de Deus está em mim, eu posso ser ainda maior do que João Batista. Eu posso acelerar e marcar a geração de uma forma ainda mais extraordinária, porque Jesus falou isso. Esse é o primeiro ponto. E segundo e último, André, mas se tem muita gente fazendo muita coisa boa, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É algo chamado graça. A diferença é que pessoas que não acessam a graça, elas acabam vivendo uma vida sem graça. E sem graça é igual a desgraça. Uma vida na desgraça é uma vida longe da graça do Pai. Quando a graça nos alcançou, nós somos libertos da desgraça. Porque Ele nos resgatou de um império de trevas e nos transportou para o império do Teu Filho de amor, um império de graça. E essa última aplicação que eu quero pensar com vocês, pode... Ah tá, já colocou aqui? A galera manda bem pra caramba no slide. Próximo, aí já vou encerrar. A graça, pessoal, ela não é, e não me entenda mal, eu não estou menosprezando a graça, porque se não fosse ela, iríamos para o inferno merecidamente. Íamos piorar a situação do inferno ainda. A graça, ela nos salva. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 8, ele diz assim, Efésios, se liga só, vós sois salvos pela graça, por intermédio da fé, para que vós não vos glorieis em nada. É dom de Deus, não é dom de vós. Amém? Então entenda, existe uma graça perdoadora que está registrada em Efésios capítulo 2, versículo 8, e qualquer igreja ou comunidade que ministrar que existe salvação, se não através da graça, isso não existe, isso é heresia. Amém? A graça, ela é o canal de salvação do nosso Pai para conosco. Um Pai Santo, dando a um povo que era pecador, a oportunidade de nós levarmos uma vida corrigida agora com o Pai. Agora se liga só, além da graça capacitadora, a segunda e última aplicação é a graça capacitadora. Olha só, o apóstolo São Paulo está lá aos Coríntios, uma igreja cheia de talento, cheia de dom, mas tudo zoada, dividida. Presta atenção, igreja, quem divide é o diabo. Diabo é tirado do latim, do grego, perdão, diabolos, que significa aquele que divide. Ele já dividiu até lá quando ele estava no céu. Presta atenção. Paulo estava diante de uma igreja dividida, cheia de dons, mas tudo zoada. Um achando que era melhor que o outro, um levantando o nome do outro. E Paulo chega diante dessa igreja, ele vai explicar a parada, ele vai explicar as coisas. E num determinado momento da vida dele, quando a igreja começou a caminhar melhor, na segunda carta, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo São Paulo, ele diz assim, Deus, tira de mim esse espinho. Eu não aguento mais. E ele ouve de Deus assim, ó, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. A minha graça porque o meu poder na sua fraqueza. O apóstolo Paulo, será que Deus errou o pensamento dele? Não sabia que ele já estava salvo? Porque graça não é salvatória, não é salvadora? Será que Deus esqueceu que ele estava salvo? Não olhou o nome dele no livro da vida? Não.
Deus estava dizendo para ele que mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às dificuldades, aquilo que estava na mão dele ele fazia, mas existiam momentos de muita dificuldade, ele falava: Pai, me ajuda! Porque tem muita gente trabalhando, muita gente fazendo, e eu preciso trabalhar mais, me destacar mais, marcar mais a geração. Eu preciso atingir um nível de relevância nessa geração, me ajuda. Então o pai olha para ele e fala: Paulo, você não está entendendo, você só conhece a graça da salvadora. Você vai compreender agora que existe a graça capacitadora. É uma graça que é derramada, essa graça é derramada sobre você, porque ela se aperfeiçoa onde você é fraco, porque onde você é fraco, o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, e ele te empodera para viver o extraordinário e para marcar essa geração e formar a partir dessa geração pessoas que marcarão a próxima. Amém? Amém. Ok. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz algo, né, relacionado a isso. Eu não vou nem ler, né, que eu já tinha citado. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que Deus é capaz de fazer infinitamente mais a partir do momento que o poder dele se manifestar em nós. E esse poder é a graça é o poder de Deus manifesto em nós. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, a graça é o poder de Deus porque foi salvo. Eu encerro agora com Romanos, capítulo 5. Último slide, por gentileza. Último slide. É bom que a banda subiu, parece que a gente já está terminando, né? Romanos capítulo 5, um texto também do nosso amigão apóstolo Paulo. André, como que eu aciono essa... Ó, presta atenção. Galera, 2 pontos para a gente marcar a geração. Primeiro, a gente receber por fé a promessa. Promessa que está escrita onde? Mateus, capítulo 11, versículo 11. Tem uma promessa de que todo aquele que participa do reino de Deus vai ter uma vida extraordinária e relevante. Amém? Nós não iremos levar uma vida irrelevante. Amém? A nossa vida será relevante. Amém? Amém? Ok. Por promessa, a gente recebe isso de Mateus 11, 11. E segundo ponto, acessando a graça. Essa nos capacita a levar uma vida extraordinária. Agora você fala assim: André, tudo bem, eu entendi. Tem a graça salvadora, tem a graça capacitadora, eu entendi. Mas como é que eu acesso a graça capacitadora? Mesma coisa se tiver uma caixa de Ferrero Rocher aqui. Bom, né? Disponível para nós nos alimentarmos e sermos saciados. E a gente não sabe como abrir essa caixa para acessar o que tem dentro dela. Da mesma forma, essa analogia traz o ponto que faz com que muitas pessoas não vivam o extraordinário de Deus, não acessem a graça capacitadora do Pai. Olha só por que algumas pessoas não acessam a graça capacitadora. Romanos capítulo 5, verso 1 a 2 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Paulo aos Coríntios. Observe. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A ira de Deus caiu sobre a cabeça de Jesus. Max Lucado usa uma figura bem legal. Ele diz que é como se ele fosse um para-raio e toda a ira de Deus fosse depositada sobre a cabeça de Jesus naquele momento. E ela fosse consumida. Temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. A o quê? A esta graça, na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Nós acessamos a graça por meio da fé. A graça é acessada por meio da fé. Depois da justificação, nós somos justificados. Nós entendemos que a nossa justificação, a nossa salvação veio de graça por intermédio da fé. E agora, também pela fé, nós entendemos que existe uma graça que ela é capacitadora de nós vivermos uma vida extraordinária com o nosso Pai e através do nosso Pai agindo dentro de nós, pelo Espírito Santo. Amém.
para você marcar a geração assim como eu, só cabe essa alternativa: crermos nessa promessa de Mateus 11:11 e por fé nós retermos ela para nós e pregarmos aos outros. E segundo, acessarmos a graça capacitadora, que é a única ferramenta que fará com que nós sejamos diferentes, mais extraordinários do que os outros. Tem muita gente fazendo coisa boa, pessoal. Nós também. Só que enquanto a gente não receber essa graça, esse extraordinário pode não ser alcançado. Isso é perder potencial. Para isso, eu queria aplicar um tempo aqui agora. Já encerrei. Agradeço a atenção de vocês. Mas eu queria fazer uma oração. Pastor Marcos, equipe, vocês me permitem aqui aplicar? De boa? Rapidamente. Se você está no seu lugar e você fala: André, eu entendo que eu fui salvo, eu entendo que eu estou numa casa, uma casa onde a palavra é pregada, mas eu queria acessar esse lugar que a graça, e por meio da fé, ela vai me convencer de que aquilo que está escrito lá em Mateus capítulo 11, verso 11 é verdade, não é mentira. Jesus não mentiu quando ele falou que o menor no reino de Deus seria maior do que João Batista. Ele não mentiu. Mas André, eu olho para a minha vida, cara, eu não consigo enxergar na minha vida obras ainda maiores do que João Batista fez. Eu não consigo. Eu olho para a minha vida, para o retrospecto dela, cara, não tá batendo com a promessa. Então nessa noite, encerrando essa conferência, nós vamos sair daqui empoderados pelo Espírito Santo, crendo que vai ter uma liberação do alto sobre isso, sobre nós recebermos a graça capacitadora do alto. Amém? Se você pode, em ousadia, sem olhar para a pessoa do lado, porque o cara fica olhando para ver se mais alguém vem, não olha a pessoa do lado. Se você acredita que tem ainda algo na sua vida para ser despertado, e o Pai tem uma vida mais extraordinária do que você já está levando. Você já está levando uma vida extraordinária. Você é morada do Espírito Santo. Cara, Deus mora em você. Não tem como não ser extraordinário com isso. Deus habita em você. O apóstolo São Paulo chega lá em Atenas e ele fala: cara, Deus não escolheu essa parada aqui não. Ele escolheu ser vivente, corpo. Ele quis habitar em nós. Ele escolheu assim. Amém? Então você já é extraordinário. Amém? Você já é. Mas talvez, por uma palavra, por um processo, por um machucado, por uma ferida, talvez a tua vida ainda não tenha o poder de Deus manifesto da forma como Ele deseja manifestar. Um poder extravagante, um amor extravagante, que abençoa, um amor que é cheio de reverência com o Pai, e é expresso também na horizontal com os irmãos. E para isso, eu quero que você se levante e você venha aqui à frente. Se você